Eu sou aquele que os consola. Quem então é você? Para que tenha medo do homem que é mortal? Ou do filho do homem que não passa de erva? Porque você se esquece do Altíssimo que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra. E todo dia, sem cessar, teme a fúria do opressor. Quem se prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu, o Altíssimo, seu Iau, que agita o mar, de modo que brama as suas ondas, o meu nome é Iau dos exércitos. Confio a você as minhas palavras e protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus, firme a terra e diga assim, ó, você é meu povo. Queridos, você que está diante deste vídeo, você que crê no nome verdadeiro do Pai e do Filho, você é escolhido pelo Criador. E ele disse na sua palavra, ele foi bem claro, se você obedecer tudo que o meu filho Yauxa lhe ordenar, eu serei adversário dos seus adversários, serei inimigo dos seus inimigos. Então o Criador, ele nos chama a refletir e vem trazer um conforto para mim e para você nesta noite, no livro de Isaías 51, dizendo: quem é? Eu sou aquele que te consola, independente do que você está passando, independente do que vier em oposição à sua vida, existe um superior, grande, poderoso, ou seja, todo-poderoso, para que nós não possamos temer o seu nome, temer diante da fúria do opressor, do inimigo. Lembrando que os nossos inimigos são de principados, potestades, não são de carne e de osso, mas são principados, potestades. Mas nós vamos temer a fúria do diabo contra as nossas vidas, sabendo que nós temos o Todo-Poderoso, que nos criou o universo, criou tudo que existe e subsiste, que nos criou sua imagem e semelhança. Ele diz, ele traz esse conforto para mim e para você. Você vai temer a fúria do opressor? Cadê o opressor? Onde está a fúria do opressor? Aquele que estava preso, aquele que estava amarrado espiritualmente, aquele que o diabo estava se levantando contra ele. Sabe o que o Criador manda eu lançar sobre a sua vida, sobre a minha, que ele lança nessa noite sobre as nossas vidas? Que depressa, ou seja, que rapidamente será libertado da fúria do diabo, será libertado da prisão do inferno, será libertado das armas do diabo, ou seja, tudo aquilo que foi projetado contra a sua vida, contra as nossas vidas, foi quebrado, foi cortado. Por quê? Porque na tua palavra diz, nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos, daquele que teme, que tem temor pelo nome verdadeiro do Pai e do Filho. Aqueles que andam em retidão, em obediência ao nosso Criador. Se você obedece a tudo que o nosso irmão Salvador Yauxa Mashiach te ordena, automaticamente, sabe qual que é a herança que nós temos como recompensa? Ele promete que a todos aqueles que são servos, ou seja, que vivem sob a sua obediência, vivem sob a sua submissão, que tudo que for projetado, tudo que for forjado contra as nossas vidas, não prospera. E que toda língua que se levantar contra nós será acusada em juízo. Nós mesmos a condenaremos em juízo. Então, queridos, por quê? Porque ele diz, por amor ao meu nome, eu protegerei, eu livrarei, eu guardarei. Se você obedecer tudo que meu filho, seu irmão Yauxa Mashiach lhe ordenar, que é o nosso irmão salvador, nosso irmão resgatador, ele me promete, ele te promete que ele próprio, o próprio Pai, será adversário dos nossos adversários, será inimigo dos nossos inimigos. Então, ele traz para mim e para você um conforto essa noite. De repente, eu não sei para quem é essa palavra, mas ele quer reforçar, ele quer mostrar para você, para que você venha prestar atenção, para que você venha escutar
o que sai da palavra dele. Porque toda palavra que é lançada sobre as nossas vidas vivifica. Ele diz que vai estabelecer os direitos como luz dos povos. Ou seja, aquilo, querido, que é nosso direito, é nosso, projetado pelo Criador para a minha vida, para a sua vida, que o diabo interrompeu, que o diabo cortou, que o diabo atrapalhou, que o diabo entrou no caminho para tentar impedir que nós obtêssemos êxito, para tentar impedir que nós continuássemos avançando. Ele próprio fará que esse direito seja esclarecido, seja iluminado, venha à tona, venha iluminar diante das pessoas, venha resplandecer diante das pessoas. Mas para isso, eu e você, nós temos que procurar pela justiça divina. Para isso, eu e você, nós temos que olhar para o Altíssimo Soberano, olhar para a rocha, a nossa rocha verdadeira, o fundamento que é Yahshua Mashiach. Nós temos que nos achegar a Yahshua. Quando nós nos achegamos a Yahshua, automaticamente nós nos achegamos a Yahweh. Não é isso, querido? Então, querido, ele promete para mim e para você que a justiça dele durará para sempre. A sua salvação é de geração em geração. Então, ele quer que eu e você nos desperte, se posicione. Porque ele é o nosso braço forte. Ele é a nossa força. E ele está aí hoje despertando como nos dias passados. O que ele fez antes, ele manifestará hoje. E será assim com os resgatados do Altíssimo. Eles voltarão, entrarão na terra prometida, com cânticos, com júbilo, com eterna alegria. Alegria eterna coroará a nossa cabeça. Nós ficaremos, querido, tomados de alegria e toda tristeza, todo gemido, toda dor, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que nos fazia ficar triste para baixo, fugirá da nossa presença. Por quê? Porque ele é aquele que nos consola. Ele diz para mim e para você que não tenha medo do homem que é mortal, que não passa de uma erva, ou seja, não passa de uma planta, que hoje pode estar verde, amanhã pode morrer, está seca, hoje está verde, frutífera, amanhã pode secar e morrer. Consegue compreender a diferença de ambos? A analogia que ele quis dizer? A sua justiça durará eternamente. A sua verdade prevalecerá, independente do tempo, das circunstâncias. Então, porque eu, muitas vezes, nos momentos difíceis, nós nos esquecemos daquele que nos criou, aquele que criou os céus e estendeu a terra. E estendeu os céus, né, e fundou toda a terra. Todo dia sem cessar. Muitos ficam oprimidos e temem a fúria do opressor, que se prepara dia após dia. O diabo entra na terra para brincar de diabo, entra na terra com fúria de opressor, para oprimir, para destruir. Mas lembre-se, aquele que está conosco é o Todo-Poderoso, e nosso irmão Salvador é o Poderoso. Então, querido, aqueles que o opressor vier, se você não precisa de você ter temor pelo diabo, não ter medo do diabo, mas ter temor pelo Criador que criou os céus e terra. Porque mais rápido que você pensa, mais rápido que você imagina, você será libertado de toda opressão, de toda fúria que vier em oposição à sua vida, à sua casa, à sua família, ao seu trabalho, tudo que é seu. Querido, nós não morreremos sem que a justiça do Criador se manifeste em nossas vidas. Nós não ficaremos sem experimentar e sem provar da sua justiça. Nós seremos aqueles que têm o temor verdadeiro do Pai e do Filho. Eles são alcançados. E além disso, o seu pão não lhe faltará. Aquilo que você necessita não lhe faltará. Ele é o seu alimento. Primeiro, na palavra dele diz: buscai primeiro o reino celestial e as demais coisas não serão acrescentadas. Quando nós colocamos o Criador como nossa primícia, quando nós ficamos em vigília, orando, buscando, consagrando, entregando os nossos dias, os nossos projetos a Ele, as demais coisas vai se encaminhando, Ele vai trazendo.
Ele vai tirando contato, ele vai colocando, conectando você com pessoas, tirando pessoas, conectando você com pessoas, para que os projetos dele venham se concretizar em nossas vidas. Para que nós não percamos a nossa salvação. Muitas vezes é necessário que pessoas saiam da sua vida, pessoas entrem na sua vida, para que você continue preservando aquilo que você recebeu, que é a verdade, o nome verdadeiro do Pai, o nome verdadeiro do Filho. E quem tem esses nomes, quem recebeu essa revelação, recebe poderes sobrenaturais sobre a sua vida. Coisas resplandecentes, poderosíssimas acontecem conosco. Livramentos, proteção, bênçãos abundantes. Você não precisa correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos correm atrás de você. Lógico que você tem que se posicionar, você tem que obedecer, você tem que se achegar ao verdadeiro resgatador e salvador, e obedecer. A obediência nos leva como prima recompensa à nossa salvação. A desobediência, queridos, nos leva ao inferno. Faz com que nós percamos. Quando você não tem temor, quando você não tem respeito, quando você não tem obediência pelo Criador, aquele que criou os céus e terra, você está automaticamente maldizendo, atraindo maldição sobre a sua vida. Mas quando você obedece tudo que ele lança sobre a sua vida, quando você tem temor pelo nome dele, pelo nome verdadeiro do Pai, tem temor pelo seu poder, pela sua soberania, reconhece a sua grandeza, nós somos obedientes. E quando você é obediente, as bênçãos abundantes lhe alcançam. Ele te alcança com toda sorte de bênçãos. Assim seja, queridos. Então, querido, ele diz: confio a você as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão. Ou seja, automaticamente quando você medita na palavra sagrada, quando você medita na Bíblia Sagrada, que é vida, vivifica, né? Que há transformação, há libertação, cura. Ali ele está te entregando as palavras dele. Está te entregando fontes de água inesgotável. Imagina uma fonte, água jorrando. Quanto mais você alimenta, quanto mais você medita, quanto mais você conhece, quanto mais você experimenta, mais você recebe. Então, ele diz: eu confio em você as minhas palavras, eu te entrego a verdade, eu te entrego a justiça, eu te entrego aquilo que cura, salva, liberta, aquilo que te traz abundância em todas as áreas. Então, se você recebe isso, tem temor e obediência, sabe o que ele faz? O que ele nos promete? Ele protege eu e você com a sombra da mão dele. Ele nos guarda com a sombra das suas mãos. Nós estamos guardados quando nós somos obedientes, quando nós temos temor. E tudo aquilo que nós necessitamos, ele nos entrega. Ele direciona pessoas que vêm te ajudar, que vêm te auxiliar na sua jornada, até que as vontades dele venham ser concretizadas na minha vida e na sua vida. Por isso, você que está aflito, volte-se ao arrependimento verdadeiro. Gere em você arrependimento que faça com que você experimente o sobrenatural do nosso Criador. E para nós gerarmos frutos de arrependimento verdadeiro, porque uma vez que nós somos pecadores, nós temos que estar nos corrigindo, estar voltando ao arrependimento todos os dias, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nos esforçando, para estar na presença dele, para receber o melhor dele para as nossas vidas. Para isso nós temos que nos buscar, nós temos que desejar. Quando você deseja muito algo, você acaba experimentando, Então, toda aflição, toda felicidade, toda alegria, toda tristeza tem a mesma intensidade, são passageiras. E tem um fim, assim como hoje eu estou com problema, hoje você está com problema, é passageiro. Toda aflição, toda angústia que nós passamos chega até nós na forma de ensinamentos, de experiência, para que nós possamos nos tornar melhores, para que nós possamos fazer diferente. E enquanto eu e você não aprendemos a praticar o que ele espera de mim e de você, nós vamos experimentando por aflições, por angústia, até fazer o certo, Ali ele está nos ensinando, ali ele está nos disciplinando, ali ele está nos educando.
Então, cabe a mim e a você ter temor, ter humildade para reconhecer que ele é uma disciplina dele, reconhecer que nós necessitamos de correção, reconhecer que nós necessitamos de mudar. Muitas vezes nós estamos tão centralizados no nosso achismo, nas nossas verdades, nas nossas vontades, que nós achamos que nós não precisamos de aprender mais. E querido, todos os dias nós temos que aprender algo novo. Todo dia nós temos que buscar uma forma diferente de conectar com o Criador. Fazer diferente. Se você está buscando, se você está meditando, se você está se consagrando e não está funcionando, está fazendo alguma coisa errada. Ore, porque o próprio Ruach dele intercederá por nós. Ora e peça, me ensina a te buscar. Me ensina a fazer com que as minhas orações, com que a intensidade do meu desejo de experimentar a sua presença se concretize na minha vida. Me ensina o caminho. Porque quando nós pedimos ele que venha nos ensinar o caminho, e o princípio da sabedoria, qual que é o princípio da sabedoria? Ter temor pelo Criador. Ter temor por ele. Ali, se você já sabe, só de ter temor e obedecer a sua santa e maravilhosa palavra. Então, querido, eu quero dizer para você que o Altíssimo, ele é tão maravilhoso, que quando você chega a revelação até você de conhecer os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, ali, ele disse no livro de Isaías 52, que ele, aqui ó, Isaías 52, agora que farei eu aqui, diz o Altíssimo, pois o meu povo foi levado por nada, os meus opressores dão uivos, diz o Altíssimo, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Aqueles que realmente receberam o nome verdadeiro do Pai, enraizar nessa verdade, está enraizado dentro da sua mente, do seu coração, e nada, ninguém tira. Mas tem aqueles que são resistentes ainda a essa verdade, de não aceitar os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Com isso, querido, quando você não conhece o nome verdadeiro do Pai e ainda continua blasfemando, ou seja, falando os nomes que não são verdadeiros do Pai e do Filho, você está blasfemando dia após dia. Mesmo que essa verdade chegue até você e você não reconhece isso, não abre-se para conhecer o novo, né? Novo não, que é antigo, só que foi escondido, mas novo para que a revelação nova que está chegando até você. Ali você acaba pecando, porque você recebeu essa verdade, mas não aceita de hipótese nenhuma. Mas eu recomendo a você, eu vou te convencer? Não, de forma alguma. Eu recomendo a você espiritualmente que venha orar, venha jejuar, venha se consagrar e pedir que ele venha testificar e confirmar. Porque quem convence, querido, não sou eu que estou aqui diante dessa cama, mas é o próprio Ruach dele, a presença dele, que vai convencer você que o nome verdadeiro do Pai é Yahweh e do Filho é Yahshua Mashiach, né? E sendo assim, nós deixamos de ser pecadores, de ser blasfemadores, de falar os nomes de blasfêmias, né? Que não são os nomes verdadeiros. Na Bíblia Sagrada, quando houve a tradução, não deveria ter traduzido o nome verdadeiro do Pai nem do Filho, mas tinha que ter sido uma feita transliteração. Mas ainda tem, porque a palavra dele diz, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Se nós estamos vivos, se nós estamos respirando, cabe a mim e a você agradecer a Ele. Gratidão. Estou vivo, estou respirando, tenho saúde, tenho que comer, tenho que beber, tenho onde dormir, tenho que vestir, né? Os nossos celeiros transbordam, cheios de todo tipo de provisões, né? Aleluia por essa bênção. Então nós temos que agradecer. Sabe o que ele diz na sua palavra? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento é poder, querido. Quando você conhece as verdades que foram ocultas, foram escondidas, a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é a ignorância de você chegar à oportunidade de você conhecer uma verdade e você bater de frente, não aceitar essa verdade. Porque quem vai sofrer no fundo é você mesmo. Porque depois o processo para você aprender vai ser mais dolorido. Quando nós temos a liberdade por amor de abrir nosso coração e receber essa verdade, e a gente reconhece essa verdade, querido, essa verdade é o nosso refúgio, é a nossa proteção, é os nossos livramentos, é tudo aquilo que nós necessitamos nessa terra, né? Então, e quando a pessoa ela está na blasfêmias, blasfemando o nome verdadeiro do Pai e do Filho, está com o espírito aflito, o coração aflito,
o seu espírito esmarece, a sua fé esfria, você não ora como antes, você não jejua como antes, você não medita a palavra como antes, você não assiste os vídeos como antes. Então é necessário que você peça a Ele: tira a minha alma do cálice para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Quando me fizeres este bem. Porque quando nós estamos oprimidos, quando nós estamos presos espiritualmente, a gente não tem vontade de ler uma Bíblia, não tem vontade de estudar, não tem vontade de assistir um vídeo, não tem vontade, querido, de compartilhar a palavra do Criador, não tem vontade de nada. E ele diz: aqueles que me buscam na madrugada me encontrarão, me acharão. Que é um momento especial, que é um momento único para você buscar a presença do Criador. Medite na Bíblia Sagrada de madrugada. Louve, entre em adoração pela madrugada, clamando, buscando a presença dele. Você terá uma experiência inexplicável. É na madrugada que está o silêncio. A maior parte das pessoas estão dormindo. Aí você tem a liberdade de ler e as revelações chegarem até você. O que ele quer falar contigo. Por isso é necessário que eu e você pedimos ele: Pai, unge a nossa língua para que nós tenhamos palavra que edifica na vida do outro. Põe guarda a minha boca. Não permita que o meu coração se incline para o mal. Para praticar a perversidade, a companhia dos malfeitores, para que eu não venha sentar na mesa dos escarnecedores. Guia os meus dias, guia o meu dia. Eu te consagro este dia, te consagro essa semana. Eu coloco diante de ti todas as decisões que eu tiver que tomar, que tu e meu irmão Salvador estejam à frente. Repreenda toda praga, toda palavra maldita. Quebra todo ar, toda flecha lançada contra as nossas vidas. É necessário que você pede. A boca, nós temos que declarar. A boca, a língua, ela tem o poder da morte e da vida. Você quer vida sobre a sua casa, sobre a sua família? Declare. Ouça louvores que adoram o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Encha a sua casa de luz. Encha a sua casa de vida. Como que você vai trazer sua vida para sua casa? Através da presença do Criador. Quantas pessoas têm casas lindíssimas, mas ali falta algo, o quê? Falta a presença do Pai, falta o ruache dele circulando dentro daquela casa, trazendo luz, resplandecendo. E tem outras pessoas que têm a casa super simples, mas ali está cheio de paz, de tranquilidade, né? Está cheio de alegria, de conquistas, da presença do Criador. Experimentando dia após dia, tendo experiência sobrenatural com a presença dele, o ruache dele sobre essas pessoas, recebendo do trono livramentos, proteção, bênçãos abundantes. Por quê? Porque nós oramos, porque nós cremos que ele é um Criador onisciente, onipresente, onipotente. Por isso nós temos que ser gratos pela sua fidelidade em nossas vidas, pela sua clemência para conosco, pela sua excelência de nos guardar, de nos amar, de nos perdoar. É necessário que nós pedimos ele que venha abençoar com abundância o nosso mantimento, que o pão que venha ser farto, que nós possamos ser para a gente e contribuir, compartilhar com aqueles que não têm, e orar também por aqueles que às vezes tem é tão rico que só tem dinheiro, mas não tem a presença do Criador, que é a maior riqueza, que não há dinheiro, nem há ouro, nem prata que possa comprar. A presença do Criador, querido, não há dinheiro, não há ouro, não há prata, não há riqueza, não há bens material que possa comprar. Você tem que desejar, querer, experimentar. Para isso você tem que obedecer, para isso você tem que ser obediente, para isso você tem que ser humilde, confiar plenamente no Criador, clamar profundamente pela sua presença. Você pode ser perseguido, mas creia, você não será derrotado. Queridos, nós temos o lar que tem temor pelo Criador. O lar jorra felicidade no ar, transcende a felicidade, né? No Salmo 128 diz que bem-aventurado aquele que teme o Altíssimo. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo que você fizer, tudo que irá bem com você.
Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem e a mulher que teme o Criador, queridos. Ele nos abençoa. Ele nos abençoa e nós recebemos as suas bênçãos abundantes. Ele salva a nossa alma, querido, como um parço do laço dos passarinheiros. Rompe-se os laços, aquele que tem temor pelo Criador. Lembra de Daniel? Daniel não foi... O Criador não tirou Daniel, não impediu que Daniel fosse jogar na cova dos leões. Mas o Criador estava ali na cova junto com ele. Fechou a boca daqueles leões para que não tragasse, devorasse Daniel. Então, a nossa alma, muitas vezes, o Criador não vai permitir que o mal possa estar do nosso lado. Nós podemos estar convivendo com sarças, espinhas, escorpiões, mas a presença dele está ali para romper com toda maldade, para nos dar livramento de toda maldade. Então, você tem que ter uma fé inabalável. E os que confiam verdadeiramente no Criador, eles não se abalam, eles continuam firmes, independente do tempo, das circunstâncias. O Criador dá situações de livramentos, mostra alternativas, caminhos diferentes para proceder, para dirigir seus dias. Né, queridos? Então, se o Criador não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Altíssimo não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, nós temos que vigiar a nossa vida, nós temos que vigiar nossas condutas, mas acima de tudo, nós temos que ter temor, nós temos que ter reverência e obediência. Porque se o Criador não guardar, se nós não tivermos temor por Ele, obediência a Ele, em vão é todo o nosso trabalho. Consegue compreender, queridos? Então, Yahweh, Ele é o nosso protetor, é o nosso libertador, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que quando você teme Ele, Ele direciona o caminho que você deve seguir, o caminho que você deve andar, né? Assim como as obras dele são magníficas, a sua justiça se manifesta instantaneamente na nossa vida. Não como a gente quer, mas no tempo dele, na hora dele, do jeitinho dele. Porque a sua obra, todas as obras dele, querido, existe glória, majestade e justiça. Nunca esqueça disso. O temor do Altíssimo é o princípio da sabedoria. Revela prudência a todos os que praticam. E nós devemos louvar sempre e permanecer eternamente o seu louvor. Porque, querido, Ele sempre está de prontidão para nos proteger, sempre está de prontidão para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar. Mas, principalmente, se nós temos temor e se nós buscamos incansavelmente a sua presença, desejamos experimentar da sua presença, assim sucederá. Então, nós temos dois caminhos, o caminho do mal e o caminho do bem. O que você escolhe? O que você escolhe seguir? O caminho dos ímpios ou o caminho da retidão, que é uma reta estreita, é uma porta estreita? O caminho dos ímpios é uma porta larga, ampla, cheia de vaidades, novidades. Porém, ali sua salvação já era. Mas o caminho da retidão, da verdade, da justiça, é um caminho, é uma reta com a porta pequena. E se você preza pela sua vida, se você tem amor pela sua alma, pela sua salvação, você vai andar reto e tendo Yahweh como nosso forte refúgio e deixando que Ele venha te seguir, que Ele venha te guiar, venha ser sua retaguarda através de Yahweh Shamashi, né? E nós temos, se você está sofrendo uma injustiça, está chateado, está aflito, ora pedindo justiça dele, porque Ele é nosso escudo, Ele nos salva, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos defende e Ele nos protege com a sombra das suas mãos. Ó, você acha que está sozinho? Não, querido, nós não estamos sozinhos aqui ao redor de mim, enquanto eu estou buscando pela presença dele.
Tem anjos me cercando, exército me guardando, porque é uma luta quando você vai fazer um vídeo, quando você vai falar da palavra do Criador. O diabo vai tentar impedir que você avance, ele vai fazer de todas as formas para que você não venha concluir, sabendo que todos aqueles que ouvirem da palavra, ouvirem verdadeiramente da verdade, serão salvos, serão libertos, né? Aquela tristeza que estava nos olhos, que consumia aquela pessoa, que envelhece por causa dos adversários, da preocupação, das afrontas, da fúria do adversário. Quando você ouve uma palavra de justiça, de verdade, porque o que cura não é o remédio doce, mas o remédio amargo. Quando você tem consciência que Al é o Todo-Poderoso e que se você tem obediência a Ele, se você obedecer a Ele, obedecer ao nosso irmão Salvador, que Ele promete proteger e ser adversário dos seus adversários, ou seja, o diabo pode usar pessoas para levantar contra você, mas essas pessoas vão estar lutando com a própria carne. Ao contrário daqueles que estão nos defendendo, nos guardando, nos protegendo, é o Criador, é aquele que nos criou. Assim como Ele diz na sua palavra, essa peleja não é sua, mas é minha, né? Então, se você tiver consciência disso, que a peleja que você está enfrentando, as dificuldades que você está enfrentando, os desafios que você está enfrentando, não é sua, não é seu, mas é do próprio Criador, né? É do próprio Criador, Ele que vai estar pelejando por você, Ele que vai estar pelejando por nós. Deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui. Aqui, ó. No livro 2 Crônicas, capítulo 32. Senaqueribe invade Judá. Eu quero ter uma passagem aqui, querido, que ela é muito forte. Ó, depois dessas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistar. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se juntou, tamparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e acharia tanta água por aqui. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou o Nilo na cidade de Davi e fez armas, escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração dizendo: essa é a parte que eu queria chegar para você, que está preocupado, que está aflito, que está sem fé, está com a fé abalada. Olha a palavra que o Criador manda para lançar no seu coração, nos nossos corações nessa noite. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Nem se assuste por causa do rei da Síria, ou seja, não se assuste por causa dos seus problemas, não se assuste por causa das adversidades, não se assuste por causa da fúria do diabo, da fúria dos seus opressores, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Ou seja, tudo aquilo que está levantando contra a sua vida, tudo aquilo que tenta se levantar contra as nossas vidas, querido, pode vir uma alavanca, multidões, mas não se compara a quem está conosco, porque quem está conosco é maior do que está com eles. Eles poderão, os seus problemas podem vir em oposição à sua vida de vários ângulos, de vários lados, mas aquele que está contigo é muito maior, superior e poderosíssimo do que aqueles que estão contra nós. Por quê? Haja visto que aquilo que está contra nós vem pela carne. E aquilo que está contra, que está nos guardando, nos protegendo, é espiritual. É a força sobrenatural do alto. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Altíssimo, nosso fiel, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, comigo e com você,
está o próprio Criador Yahweh para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Tudo aquilo, querido, que traz dificuldades, tudo aquilo que traz impedimento, traz atrasos, retrocessos para as nossas vidas, aquilo que é mais poderoso, mais infinitamente grande, forte, tem autoridade e poder para guerrear conosco é o próprio Criador Yahweh dos Exércitos. É superior a todas as multidões de dificuldades, de aflições, de agonia. Então, se você pode estar aflito, você pode estar agoniado, preocupado. Mas se você meditar nessa palavra, 2 Crônicas 32, assim como o rei da Síria, Senaqueribe, ele invadiu Judá com o único propósito, com a única intenção de conquistá-la, aquilo que está ali levantando contra você, para tentar tirar algo de você, para tentar pegar aquilo que o Criador projetou sobre a sua vida, não está levantando contra você. Aquela força sobrenatural, aquele poder sobrenatural que criou os céus e terra, pela palavra, que é o nosso Criador, ele que está conosco, é o nosso Yahweh, Criador que criou os céus e terra. Ele está conosco para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. Ou seja, tudo que é dificuldade, tudo que é preocupação na minha vida e na sua, se você tiver consciência disso, que as nossas guerras não é nossa, mas que nós vamos orar e entregar nas mãos do Criador. Estou te entregando essas dificuldades. Eu preciso resolver isso, Pai. Seja feita a vossa vontade. Guerrei por mim. Resolva por mim através do nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach. Se você ter essa consciência daquele que está conosco é maior do que aquilo que vem em oposição às nossas vidas, pode vir a multidão. Igual aqui, o rei da Síria veio, ele e toda aquela multidão contra Ezequias e o povo de Judá. Mas sabe o que aconteceu? O próprio Criador ministrou no coração dele. Seja forte, corajosos, não tenha medo, nem se assuste por causa do rei da Síria e de sua multidão. Porque com ele está o braço da carne, ou seja, eles estão tomando decisões pela carne, na força da carne, vão resolver na força da carne, mas você vai resolver com seus joelhos dobrados no chão, em oração, em consagração, em gratidão, dar glória ao Criador no momento de alegria é muito fácil. Eu desafio você a dar glória a Ele quando você está passando momentos de dificuldades, momentos que demanda algo que não está ao seu alcance. Aí eu te desafio a dar glória a Ele. Porque assim como nós somos projetados para dar glória a Ele nos momentos felizes, eu desafio você a dar glória a Ele nos momentos de aflições e de angústia. E lembre-se, tudo é passageiro. Se você entregar os seus problemas e dizer para os seus problemas que aquele que te projetou, aquele que te chamou, aquele que está contigo é maior do que os seus problemas, eu garanto a você que os seus problemas vão ter medo. Você não tem que ter medo de suas dificuldades, daquilo que você está passando hoje. Porque aquilo que está vindo em oposição à sua vida é limitado. Mas aquela proteção, aquela fé sobrenatural no Criador, que criou os céus e terra, é ilimitada. A sua presença é ilimitada, os seus livramentos são ilimitados, a sua proteção são ilimitadas, as suas bênçãos são ilimitadas. Então, conosco está o nosso Yahweh, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras, ou seja, as nossas dificuldades, as nossas preocupações, os nossos desejos, os nossos anseios. Basta que eu e você nos humilhamos diante dele, oramos e entregamos. Assim seja, querido. Bora orar? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, obrigado por essa palavra, fala nos nossos corações. Através de Yahshua Mashiach, repreenda toda praga, toda palavra de maldição contra as nossas vidas. Repreenda tudo aquilo que foi feito no oculto, no escondido contra as nossas vidas. Tudo que foi trabalhado, Pai, em oposição às nossas vidas, que seja agora, nessa noite, quebrado, cancelado, anulado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Abençoa essa vida, Pai. Abra o entendimento dela espiritual, abra a visão espiritual, para que ela venha compreender e entender o que tu queres falar com ela. Ministra no coração dela, Pai, com toda força, com todo fervor, para que ela venha abrir o seu coração, entender o que tu queres falar com ela nesta noite. Assim seja. Queridos, que a paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja no seu lar, na sua casa, na sua família. Olha para você ver, só repreender o mal, os cachorros como é que fica.
A nossa luta, querida, é espiritual. A nossa luta não é carne e osso, sangue e osso. Não, a nossa luta é espiritual, é principados, potestades, está repreendido pelo poder do sangue do nome de Yahshua Mashiach, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos todo o mal contra as nossas vidas, todo o levante do inferno, toda a fúria do diabo contra as nossas vidas cai por terra, porque a nossa guerra não é nossa, mas quem guerreia por nós é o Criador dos céus e terra, e assim seja. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, que todos tenham uma ótima noite, uma ótima madrugada, em nome de Yahshua Mashiach. Que a presença dele venha resplandecer no seu lar, na sua casa, na sua família. Que a graça divina, o sobrenatural dele, que você possa experimentar. Que ele abençoe a sua casa, sua família. Que ele abençoe todos os inocentes, né? Todos os inocentes do Brasil e do mundo. Que abençoe todos os moradores de rua, abençoe os moradores de asilos, abençoe todos os dependentes químicos, liberta, né? Cura, transforma. Abençoe todos aqueles que creem no nome verdadeiro do Pai e do Filho. Protege todos aqueles que estejam hoje passando por algum momento de dificuldade, preocupação, que seja alcançada a libertação e a transformação. Assim seja, eu creio, e assim sucederá, que nós iremos ter um novo amanhecer abençoado, com as bênçãos abundantes nos acompanhando, porque quando você declara, família bendita do Altíssimo, assim sucederá. A minha casa, minha família, família bendita do Altíssimo, nós estamos sobre a proteção espiritual de Yahweh, nosso Criador, que criou céus e terra, e sobre o nosso irmão, a proteção do nosso irmão Salvador, resgatador Yahshua Mashiach, e nos esforçando dia após dia para que sejamos resgatados, que a salvação venha nos alcançar, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Assim seja, assim seja. Aleluia. Eu creio, eu espero, eu confio. Aleluia. Boa noite, bom amanhecer para vocês, e que amanhã as bênçãos abundantes dele venham derramar sobre os nossos lares, nossa casa, nossa família, tudo que é nosso. Assim seja.